Olá, queridos, bom dia, graça e paz. Que alegria poder participar dessa reunião com você, de uma reunião tão importante como essa. Quero agradecer o pastor Marcelo e Ana. Obrigado pelo convite para que eu pudesse se fazer presente, ainda que em vídeo, e agradecer também a você pela sua presença. Se você está aí nesse lugar, é porque Deus encontrou em você fidelidade para lhe confiar coisas nobres, coisas preciosas. E somos muito gratos a você por ter tido a coragem de abraçar a proposta de Deus para a sua vida. Saiba, queridos, que tudo aquilo que tem acontecido em Porto Velho, em Rondônia, eu me estendo também a Ji-Paraná, a gente tem conversado com o pastor Marcelo e temos nos alegrado imensamente pelos avanços que têm sido dados naquela direção. Eu sei que é só o começo para muitas outras coisas que estão por vir. Então, queridos, somos muito gratos a você porque, como eu disse, a gente sabe que tudo isso que tem acontecido é fruto da vida desse casal e também da sua vida, da sua colaboração, daquilo que você tem disponibilizado para contribuir com o que o Senhor tem feito aí. Queridos, nós vivemos um ano de 2020 extremamente desafiador. Cada um de nós, dentro da sua realidade, do seu contexto, viveu desafios, venceu obstáculos e a gente pôde testemunhar como Deus, de uma forma sobrenatural, foi nos inspirando, nos direcionando para caminhos novos, caminhos diferentes daqueles que eventualmente ou de forma, de forma frequente a gente fazia uso para poder cumprir o chamado, para poder levar a palavra do Senhor. E a gente viu como coisas maravilhosas aconteceram, inovadoras, para que o Evangelho continuasse progredindo. E nós sabemos, queridos, nós temos absoluta certeza de que 2021 vai ser assim também. Independente dos desafios que estejam diante de nós, nós vamos continuar crescendo. E dentro dessa proposta de Deus, em muitos momentos é necessário observar estratégias específicas para cada tempo, para cada estação, para cada momento. E nós estamos prontos para isso, para dar passos de acordo com sinalizações específicas de Deus para cada momento, entendendo aonde nós queremos chegar. O importante, queridos, não é somente aquilo que vamos fazer hoje, é entender como o que fazemos hoje está construindo para aquilo que vai ser realizado, para aquilo que vai ser alcançado amanhã ou no fim da nossa carreira, da nossa jornada no Senhor. Então, queridos, eu quero dizer a você que você tenha toda a confiança naquilo que o Senhor tem trazido como inspiração ao coração do pastor Marcelo e Ana. Que você agarre mesmo aquilo que está sendo proposto, aquilo que vai ser comunicado a você. Nós temos conversado muito com o Marcelo e com a Ana, nós temos acompanhado a trajetória desse casal e pode ter certeza que cada passo que é dado na igreja tem da nossa parte um conhecimento, tem da nossa parte uma aprovação em tudo que está acontecendo. E eu creio também que em breve a gente não vai ficar só no contato por telefone ou por vídeo, não. A gente vai colocar os pés aí para celebrarmos juntos aquilo que o Senhor tem feito, para contarmos os grandes feitos do Senhor. Queridos, eu gostaria de compartilhar brevemente uma palavra com você. Eu estava ontem com os meus filhos meditando na palavra e me veio um texto de Gênesis capítulo 11, que é um texto que eu gosto muito, que fala sobre a Torre de Babel. Com certeza você conhece, você já ouviu falar. Nesse texto, o texto diz assim, em Gênesis capítulo 11, versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde e façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome,
para que não sejamos espalhados em toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Queridos, nessa passagem bíblica, a gente pode ver aqui um exemplo do poder da unidade, do poder de ser um e falar a mesma coisa. Ainda que nesse contexto específico, nesse momento, Deus tenha promovido algo que pudesse dispersar aqueles homens por causa do objetivo que eles carregavam no seu coração, por causa da intenção que eles tinham com o que se propuseram a fazer. A Bíblia diz que eles desejavam tornar célebre o seu nome. Sabe, queridos, aquilo que nós fazemos não tem como objetivo tornar célebre ou tornar evidente o nosso nome, mas o nome do Senhor. Aquilo que nós fazemos, a gente não faz para nós mesmos, a gente faz para que o nome do Senhor seja engrandecido, para que pessoas sejam alcançadas. O fato de ter a motivação correta, carregar a motivação correta no nosso coração, faz com que tenhamos a certeza de que Deus está conosco. O fato de estarmos alinhados com a palavra nos dá a garantia de que Deus tem nos favorecido, de que a graça do Senhor nos acompanha para todo o intento do nosso coração. Por isso, a gente não precisa temer que algo como aconteceu aqui. A gente não precisa temer qualquer ação de Deus para interromper aquilo que estamos fazendo. Ao contrário, as ações de Deus são para favorecer aquilo que nós estamos fazendo. E quando a Bíblia fala, quando Deus fala sobre como esse povo estava se conduzindo, o Senhor diz: eis que o povo é um e eles têm a mesma linguagem. São um e têm a mesma linguagem. Deus reconhece aqui o princípio, a força de ser um e ter a mesma linguagem, concluindo que não haveria então restrição para tudo que intentarem fazer. Veja que interessante, queridos. Deus precisou trazer diversidade de linguagem, de alguma forma confundir a comunicação para que eles não fossem bem-sucedidos naquele objetivo, naquele intento que não era correto. Mas quando nós guardamos esses princípios, nós podemos entender da mesma forma, quando somos um e quando caminhamos, quando falamos a mesma língua, nós podemos ter certeza que da mesma forma não haverá restrições para aquilo que intentarmos fazer. Observe algo, queridos. Deus, ele se associa, ou Deus, ele se conecta conosco, porque somos um e porque temos a mesma linguagem. Nós nos tornamos um. Nós passamos a falar a mesma língua. E por causa dessa atitude, dessa disposição, Deus, de alguma forma, nos alcança com aquilo que Ele tem para nos oferecer. Não é Deus quem promove a unidade, não é Deus quem faz com que falemos a mesma língua. Essa é a parte que cabe a nós. A parte que cabe a Deus é nos favorecer para que tenhamos êxito nos seus planos. Por isso, queridos, eu sei que numa reunião como essa, num momento como essa, é exatamente isso que vocês estão construindo. Unidade e a mesma linguagem. Por isso, nós podemos ter certeza que, diante daquilo que houver como sinalização, como planos para avançarmos em Porto Velho e em toda a Rondônia, não haverá restrição para tudo o que intentarmos fazer, porque Deus está conosco, porque Deus nos agracia com a sua unção, com habilidades, com inspiração, com direção, para tomarmos as decisões certas, para darmos cada passo o passo correto em cada momento
e alcançarmos os propósitos que Ele tem. Então, queridos, tenham uma ótima continuidade, uma reunião maravilhosa para vocês. Amamos vocês, estamos juntos, celebrando daqui tudo que Deus tem realizado na vida e no ministério de cada um de vocês. Um grande abraço, fiquem na paz.